Capítulo 25 O Grande Rex. Os possantes tiranossauros se desenvolveram tardiamente na era dos dinossauros. Surgiram apenas nos últimos 15 milhões de anos deste período, que englobou 120 milhões de anos. Os Land Cruisers pararam no alto de um morro. Uma área de mata densa estendia-se à frente, descendo até a margem da lagoa. O sol se punha a oeste, mergulhando no horizonte enevoado. Todo o panorama no Jurassic Park banhava-se na luz suave, lançando longas sombras. A superfície da lagoa, enrugada, tingia-se de rosa. Mais ao sul, viram os pescoços elegantes dos apatossauros, parados na beira da água. Os corpos espelhados na superfície. O silêncio era total, a não ser pelo zumbido das cigarras. Olhando a paisagem, dava para acreditar que haviam sido transportados milhões de anos, voltando no tempo para um mundo desaparecido. Sensacional, não acham? Ed Regis disse no intercomunicador. Gosto de vir para cá às vezes no final da tarde e ficar sentado apreciando a vista. Grant não se impressionou. E onde está o T-Rex? Boa pergunta. O menor fica sempre perto da lagoa. Temos peixes ali. O pequeno aprendeu a pegá-los. É interessante como faz isso. Ele não usa as mãos, mergulha a cabeça inteira na água, como um pássaro. O pequeno? É, o T-Rex menor. É jovem ainda, 2 anos, com 1/3 do tamanho de um adulto. Tem 2,5 metros de altura, pesa 1,5 toneladas. O outro atingiu seu tamanho máximo, mas não se encontra por aqui no momento. Talvez esteja caçando os apatossauros, Grant sugeriu. Regis riu, sua voz fraca pelo rádio. Faria isso se pudesse, acredite. Muitas vezes ele para na beira da lagoa e olha fixo para estes animais, balançando os pequenos bracinhos de frustração. Mas o território dos T-Rex é completamente fechado, com fossos e cercas em toda a volta. Não se podem ver as cercas. Foram escondidas, mas estão lá, e ele não consegue ir a lugar algum. Então onde está? Escondido, Regis disse. Ele é meio tímido. Meio tímido? Tim estranhou. O tiranossauro é tímido? Bem, ele passa a maior parte do tempo escondido. Quase nunca o vemos em áreas abertas durante o dia. Por quê? Acreditamos que sua pele seja sensível e fique queimada pelo sol com facilidade. Malcolm começou a rir, e Grant suspirou. Você está destruindo muitas ilusões. Não creio que fiquem desapontados, Regis afirmou. Esperem um pouco e o verão. Eles ouviram um som suave, como um bálido. No centro do campo, uma pequena jaula surgiu, erguida por um mecanismo hidráulico subterrâneo. As barras da jaula desceram e a cabra ficou perdida no meio do campo aberto, balindo desconsolada. Prestem atenção agora, Regis avisou. Todos colaram o rosto nas janelas. Olhem só para eles, Hammond disse, observando o monitor da sala de controle. Tão ansiosos, espiando pela janela, não aguentam mais de curiosidade para ver o bicho, adoram o perigo. É isso que me assusta, Muldoon replicou. Ele brincava com o chaveiro que tinha na mão, acompanhando o tenso monitor que mostrava os Land Cruisers. Muldoon compartilhava as preocupações de Arnold na primeira excursão de visitantes no Jurassic Park. Robert Muldoon, aos 50 anos, ainda esbanjava vigor, com seus olhos azuis escuros e bigode grisalho. Crescera no Quênia, onde tinha passado a maior parte da vida trabalhando como guia para caçadores de grandes animais. Profissão herdada do pai. Mas, desde 1980, servia principalmente de consultor para grupos ecológicos e construtores de parques para animais selvagens.
tornara-se conhecido. Um artigo no Times de Londres afirmara: Robert Muldrow é para os zoológicos o que Robert Trent Jones foi para os campos de golfe. Um designer com incomparável conhecimento e capacidade. Em 1986, ele trabalhara para uma empresa de São Francisco que construía um parque ecológico numa ilha da América do Norte. Muldrow planejara as áreas de cada animal, definindo espaços e habitats necessários para os leões, elefantes, zebras e hipopótamos. Mostrara aos animais que podiam dividir o mesmo espaço e aqueles que precisavam ser separados. Na época, não passava de um serviço de rotina. Andava mais interessado em um parque indiano, chamado Tiger World, no sul de Caxemira. De repente, há um ano, recebera uma proposta para ser guarda dos animais no Jurassic Park. Isso coincidira com seu desejo de deixar a África. O salário era excelente. O contrato durava no mínimo 1 ano. Tinha ficado assombrado ao descobrir que o parque, na verdade, reunia animais pré-históricos geneticamente reconstituídos. Claro, o serviço o interessou, mas, depois de muitos anos na África, Muldrow aperfeiçoara uma visão realista dos animais. Nada romântica, aliás, que frequentemente provocava conflitos com a administração do Jurassic Park na Califórnia, particularmente com o velhinho autoritário ao seu lado na sala de controle. Na opinião de Muldrow, clonar dinossauros em laboratório era uma coisa, cuidar deles em espaço aberto era outra completamente diferente. Para Muldrow, alguns dos dinossauros ofereciam riscos excessivos e não deveriam viver soltos no parque. Em parte, o perigo derivava do conhecimento precário disponível a respeito dos animais. Por exemplo, ninguém jamais suspeitara de que os dilofossauros fossem venenosos, até que observaram o modo como caçavam os ratos existentes na ilha. Eles mordiam os roedores e recuavam, esperando que morressem. E ninguém suspeitava de que os dilofossauros podiam cuspir, até que um dos tratadores quase perdera a visão ao levar um jato de veneno. Depois disso, Hammond concordara em estudar o veneno dos dilofossauros, que continha 7 diferentes enzimas tóxicas. Eles também descobriram que o dilofossauro poderia cuspir a uma distância de 15 metros. Como isso implicava na possibilidade de um visitante ser atingido dentro do carro e ficar cego, a administração preferira remover as bolsas de veneno. Os veterinários tentaram isso 2 vezes, com 2 animais diferentes. Sem sucesso. Ninguém sabia de onde o veneno era secretado. E ninguém saberia, até se fazer uma autópsia num dilofossauro. Mas a administração não autorizava o sacrifício de um deles. Muldrow preocupava-se mais ainda com os velociraptors. Caçavam por instinto e nunca deixavam passar uma presa. Matavam mesmo quando não sentiam fome. Matavam pelo prazer de matar. Eram ágeis, corriam muito e saltavam a uma distância surpreendente. Possuíam garras letais nas 4 patas. Um golpe do braço retalharia uma pessoa, arrancando suas entranhas. E as presas poderosas rasgavam a carne, ao invés de mordê-la. Sua inteligência superava em muito as dos outros dinossauros. Pareciam ter um dom natural para fugir das jaulas. Todo especialista em zoológicos sabia que determinados animais tinham tendência para fugir de seus espaços confinados. Alguns, como os macacos e elefantes, conseguiam destrancar as portas. Outros, como os porcos selvagens, eram suficientemente inteligentes para abrir os ferrolhos das jaulas com o focinho. Mas quem suspeitaria de que o tatu gigante era um especialista em fugas? Ou o alce? Mas um alce era quase tão habilidoso com o focinho quanto um elefante com sua tromba. Os alces sempre davam um jeito de escapar. Tinham talento nato para isso. O mesmo ocorria com os velociraptors.
Os raptors possuíam a inteligência dos chimpanzés e, como os chimpanzés, eram ágeis, dotados de mãos habilidosas que lhes permitia abrir portas e manipular objetos. Escapavam com facilidade e, como Muldoon temia, um deles finalmente fugira, matando 2 trabalhadores e mutilando um terceiro antes de ser recapturado. Depois desse episódio, o alojamento dos visitantes havia sido reformado, ganhando portões com barras de ferro, uma cerca alta em todo o perímetro e janelas com vidros temperados. E a área reservada aos raptores adquirira sensores eletrônicos capazes de detectar qualquer tentativa de fuga. Muldoon queria ter armas à disposição também, e lançadores de mísseis LAW, de carregar no ombro. Os caçadores sabiam como era difícil abater um elefante de 4 toneladas, e alguns dinossauros pesavam 10 vezes mais que eles. A diretoria ficara horrorizada, insistindo que não permitiriam a presença de armas na ilha. Quando Muldoon ameaçara pedir demissão e contar a história toda para a imprensa, chegaram a um acordo. Lançadores de mísseis guiados por laser, especialmente construídos, eram guardados em uma sala trancada no porão. Apenas Muldoon possuía as chaves. Era com estas chaves que Muldoon brincava agora. Vou descer, ele disse. Arnold, observando as telas dos monitores, fez que sim. Os 2 Land Cruisers encontravam-se no alto do morro, esperando a aparição do T-Rex. Ei! Dennis Nedry chamou, no console do canto. Já que está descendo, me traga uma coca. Grant esperava no carro, olhando silenciosamente pela janela. O balido da cabra aumentou de intensidade. A cabra lutava freneticamente para se soltar da corda, forçando-a para um lado e para o outro. Pelo rádio, Grant ouviu Alexis gritar alarmada. O que vai acontecer com a cabra? Ele vai comer a cabra? Acho que sim, alguém respondeu, e depois Ellie desligou o rádio. Já sentiam o cheiro, um fedor de lixo, putrefação e coisa podre que subia a colina, empesteando o local onde se encontravam. Grant sussurrou. Ele está por perto. Ela, na verdade, Malcolm corrigiu. A cabra permanecia amarrada no centro do descampado, a 30 metros das árvores mais próximas. O dinossauro devia estar escondido ali, mas Grant não conseguia ver absolutamente nada. Depois percebeu que estava olhando muito baixo. A cabeça do animal erguia-se a 6 metros do solo, meio oculta pelas folhas das palmeiras. Meu Deus do céu, Malcolm murmurou. Ela é do tamanho de um prédio. Grant examinou a imensa cabeça quadrada, com 1,5 metros de comprimento, marrom avermelhada, com presas e dentes imensos. A boca do tiranossauro abriu-se uma vez e se fechou. Mas o imenso animal não saiu de seu esconderijo. Quanto tempo ainda demora? Malcolm perguntou baixinho. Talvez mais 2 ou 3 minutos, talvez. O tiranossauro moveu-se silenciosamente para a frente, mostrando por inteiro seu corpo enorme. Em 4 passadas cobriu a distância que o separava da cabra. Abaixou-se e mordeu o pescoço do animal. Os bálidos cessaram. Só restou silêncio. Debruçado sobre a presa, o tiranossauro repentinamente hesitou. A cabeça monstruosa girou sobre o pescoço musculoso, olhando para todos os lados, até fixar-se nos Land Cruisers, parado no alto do morro. Ele consegue nos enxergar? Malcolm murmurou. Sem dúvida, Regis disse pelo intercomunicador. Vejamos se vai comer a cabra na nossa frente ou arrastá-la para outro lado mais calmo. O tiranossauro abaixou-se, cheirando a cabra. Um pássaro gritou. Sua cabeça ergueu-se em alerta, atenta. Ela olhou em volta, com movimentos bruscos. Como um pássaro,
disse Ellie. O tiranossauro continuava hesitante. Do que tem medo? Malcolm perguntou. Provavelmente de outro tiranossauro, Grant deduziu. Os carnívoros de grande porte, como os leões e tigres, normalmente se tornam cautelosos depois de abater uma presa, como se subitamente expostos. Os zoólogos do século XIX imaginavam que a fera sentia culpa pelo que havia feito. Mas os cientistas contemporâneos documentaram o esforço exigido por um ataque. Horas de espera paciente, antes do bote final, bem como os fracassos frequentes. A ideia da natureza sanguinária era errônea. Em geral, a vítima escapava. Quando um carnívoro finalmente abatia outro animal, preocupava-se com outros predadores, que poderiam atacá-lo e roubar seu prêmio. Sendo assim, o tiranossauro devia temer outro tiranossauro. O animal enorme baixou novamente. Uma das mãos segurou a carcaça, enquanto os dentes rasgavam a carne. Vai comer, Ridge sussurrou. Excelente. O tiranossauro levantou a cabeça, de onde pendiam os nacos de carne ensanguentada. Ela olhou para os Land Cruisers novamente e começou a mastigar. Todos ouviram o ruído desagradável de ossos esmagados. Nossa, Alexis disse no intercomunicador. Isso é nojento. Depois, como se a cautela tivesse levado vantagem, o tiranossauro ergueu os restos da cabra com as patas dianteiras e carregou-os silenciosamente para o meio das árvores. Senhoras e senhores, o Tyrannosaurus Rex, disse a gravação. Os Land Cruisers começaram a se mover silenciosamente por entre as folhagens. Malcolm reencostou-se no assento novamente. Fantástico, comentou. Gennaro enxugou o suor da testa. Ele estava pálido.